Oh, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Irmãs, oh glória, coisa maravilhosa estar aqui com vocês, viu, gente? Que alegria. Quero realmente agradecer de fato, né, a autoridade, né, máxima dessa igreja aqui, aleluia. Pastor Sérgio Fabiana, obrigado pelo convite, viu? Pela honra de estar aqui. Primeiro evento do Rema, né, oficial aqui em Maringá. E meu Deus, que honra. Comentava mais cedo com a minha esposa, né, com grande temor e tremor, frio na barriga, né, para estar aqui com vocês, para compartilhar da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo muito feliz e encantado mesmo com o que Deus está fazendo nessa cidade. E também falávamos hoje mais cedo, né, sobre essa expectativa maravilhosa que nós temos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se o Senhor não voltar até esse tempo se cumprir, olharemos para trás e veremos o quanto o Rema aqui já transformou vidas nessa cidade e ao redor, e lembraremos, estivemos lá, né? Você pode lembrar disso também. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai dizer, eu estava lá, naquela aula inaugural, no início de tudo eu estava lá, celebrando, em fé, falando, crendo, declarando, amém? E você, claro, aqui também como o primeiro fruto, né? Os primeiros frutos dessa escola maravilhosa. Então, quero mesmo agradecer, muito obrigado pela receptividade, pela alegria, né, com que nos receberam aqui. A minha esposa Bárbara, ela é uma barbaridade, né? Está aí, uma mulher maravilhosa. A professora do Rema também, está aí. Graças a Deus pela vida dela. E compartilhar também esse tempo aqui com o Wilma. Meu Deus. Quando eu vi ela no cartaz, eu até balancei assim. Acho que eu vou deixar para ir depois. De outro dia eu vou, mas que bom, que benção estarmos juntos. Amém, gente? Que alegria, benção demais. Eu quero começar, na verdade, falando sobre livros, né, muito importantes, que nós temos na nossa livraria ali, está bem recheado, então você pode procurar. E eu quero indicar 3 livros aqui que fazem parte da matéria, né, que vocês, como alunos, terão acesso também a esses livros aqui, como indicação, e você já pode sair daqui hoje à noite munido desses livros e já estudando, amém? Já se preparando também para quando chegar a tua oportunidade do Rema, você já está aí com meio caminho andado, amém? O primeiro livro deles é O Nome de Jesus, do irmão Kenneth Hagin, um livro maravilhoso, edição legada, inclusive, né, uma edição nova. O irmão Kenneth Hagin, ele é o fundador do ministério, né, do Rema, nos Estados Unidos, da igreja Rema e também do Centro de Treinamento Bíblico Rema, né, e estamos aqui afiliados a ele, e esse O Nome de Jesus é um livro base, é um livro basilar dessa matéria, então eu quero te indicar ele com todo o coração. Autoridade em 3 Mundos, do Charles Capps. Esse livro aqui, eu tenho um apego especial por ele, eu sou editor e eu trabalhei na edição desse livro aqui, né, fiz ele de ponta a ponta na época do seu lançamento. É um livro extraordinário, é um livro que você precisa de fato estar com ele de cabeceira, né? São 3 livros de cabeceira, como nós falamos, né? E fala também sobre autoridade, como usar a autoridade que Deus lhe deu para ter a vitória em todas as áreas da sua vida. E é mesmo isso que nós vamos experimentar um pouquinho nessa noite, amém? A palavra que nós recebemos do Rema, ela é mesmo viva e eficaz para nós colocarmos ela no nosso coração, e eu vou te dizer, todos os dias nós vamos precisar da palavra e nós vamos ter como aplicá-la, amém? A proposta do Rema é mesmo essa, nós recebemos a palavra, entendemos a palavra, estudarmos a palavra, conhecermos quem é Deus e conhecermos quem nós somos em Deus, e poder praticar isso todos os dias, amém? Conseguir de fato, sabe, experimentar, viver o que a palavra tem para nós. E outro livro aqui maravilhoso, e esse com certeza é o carro-chefe, né, dos livros indicados nessa matéria, é A Autoridade do Crente, também do irmão Kenneth Hagin. E sabe, o irmão Hagin, ele chegou no momento em que ele falou que dos livros dele, né, dos livros que já estavam escritos, o que ele gostaria que fosse traduzido primeiro para outros idiomas, teria que ser a Autoridade do Crente. E aí você pode perguntar por quê, né, a autoridade do crente, sendo que tem tantos outros livros maravilhosos, né? E a resposta dele para essa pergunta é a seguinte: o quão mais rápido esse livro e o conteúdo desse livro chegar nas mãos das pessoas ao redor do mundo, dos crentes ao redor do mundo, mais rápido e mais facilmente também essas pessoas vão começar a experimentar da posição de vitória, conquistada e demonstrada por Jesus. Amém, gente? Quão mais rápido esse conteúdo chegar no seu coração, mais rápido também será a forma como você vai viver e experimentar essa posição que a autoridade em Cristo concede a você, amém? Nós vamos experimentar isso, tão logo mergulhemos nesse conteúdo. O irmão Hagin sabia disso, ele diz, olha, tem muitos problemas, né, com os quais nós crentes lidamos, que uma boa parte deles não é causada pelo diabo. Você sabia disso?
Tem vários problemas que nós passamos aí, ou situações que nós enfrentamos, que uma boa parte deles, né, não foram o diabo, não são o diabo, né, não é do diabo não é o diabo que faz, não é ele que levanta, não é ele que promove, às vezes são coisas nossas, frutos da nossa carnalidade, frutos da nossa impaciência, coisas da alma, coisas dos pensamentos, das emoções, e às vezes nós mesmos provocamos, né, situações, circunstâncias, que depois vamos ter que lidar com elas. E quanto mais rápido nós soubermos da nossa posição em Cristo, mais facilmente nós vamos lidar também, sabe? Eu quero falar hoje à noite sobre 4 esferas de autoridade. E uma dessas 4 esferas de autoridade, já adiantando aqui, a primeira esfera dela é a autoridade sobre nós mesmos. Amém? Então, quando nós entendemos a posição que temos em Cristo, quando nós entendemos o que Deus fez em Cristo por nós, nós vamos começar a lidar, né, com a nossa própria vida, né, com as nossas próprias coisas, de uma forma diferente. Amém? De uma forma mais lúcida, mais inspirada, mais esclarecida pela palavra. E com certeza, dominando melhor e mais a nós mesmos, exercendo autoridade sobre nós mesmos, segundo o que a palavra de Deus nos fala para fazermos, com certeza nós vamos experimentar uma vida melhor, todos os dias. Amém? Alguns dos problemas que nós enfrentamos aí, nós vamos deixar de enfrentar, pelo simples fato de nos posicionarmos melhor na palavra. Amém, gente? Você está comigo? Diga assim: eu vou experimentar uma vida melhor, por causa da autoridade conquistada e demonstrada por Jesus para a minha vida. Amém? Abre sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 1. Esse é um texto que me acompanha, eu sempre estou lendo esse texto aqui, e quanto mais leio, mais tem coisa para receber aqui. Eu quero falar com você, antes de entrar e tocar nas 4 esferas de autoridade, eu quero percorrer com você esse caminho, né? Poderia chamar de uma introdução, para falarmos sobre a origem, né, da nossa autoridade. Você sabe, a nossa autoridade, ela tem origem em Cristo, amém? Mas eu quero te mostrar na palavra aqui, Ele como sendo a fonte da nossa autoridade. Hebreus capítulo 1, no verso 1 em diante, do 1 ao 4, ok? Então vamos lá, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio de quem? Do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado então tão superior aos anjos, quanto herdou também mais excelente o quê? Nome. Está assim escrito na sua Bíblia? Mais excelente nome do que os anjos. Diga assim: o nome de Jesus, Ele é melhor, Ele é maior, Ele é mais excelente, poderoso do que o nome de qualquer anjo. Amém, gente? Nós cremos no ministério dos anjos, está tudo certo com relação a isso, amém? Nós cremos que os anjos são espíritos ministradores que estão mesmo ao serviço dos santos, amém? Mas existe um nome que está sobre todo nome, amém? Um nome sobre o qual, ou pelo qual todos os joelhos se dobram, amém? Um nome diante do qual não existe resistência, o nome que quando nós proferimos ele é capaz, ele é poderoso, ele é forte o suficiente para colocar em retirada qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de espírito maligno, amém, gente? Esse é o nome de Jesus, o mesmo nome que Ele nos deu, o mesmo nome que Ele imprimiu em cada um de nós. É por isso que quando nós nascemos de novo, nós recebemos a própria identidade dEle, amém? Nós recebemos o Espírito de Jesus Cristo, estamos cheios dEle, amém? O nome mais excelente, o nome mais poderoso, oh glória a Deus, Ele é a fonte, amém? Como eu te falei antes de falar sobre as 4 esferas, Ele é a fonte da nossa autoridade. Diga assim: Jesus é a fonte da minha autoridade, amém? De fato, a autoridade que você e eu temos vem por meio dEle, amém? Ele é a fonte da nossa autoridade. Vai lá em Marcos, no capítulo 1, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 21, esses ensinamentos também chegaram para mim, né, alguns anos atrás, e eu tenho guardado
esses versículos, esses textos, e esse momento que estamos tendo hoje aqui é um tanto do que eu faço também, né, na abertura, no primeiro dia de aula do Rema, nessa matéria de autoridade. Então, vou passar aqui uma aula, né, a primeira aula da matéria, e você, quando chegar na tua oportunidade de estar com essa matéria, você vai lembrar de algumas coisas. Eu te inspiro também a anotar algumas coisas, tá bom? Pegar aí o que você pensar, o que você conseguir, né? Eu sei que a gente vai ter que fazer uma aceleração aqui, mas pega aquilo que você puder, anota no caderno, anota na sua Bíblia, e eu sei que vai ser bênção para você em alguns momentos. Marcos, no capítulo 1, no verso 21, você já abriu lá? Olha que coisa interessante, antes de nós lermos, deixa eu só te contextualizar. Aqui Jesus ele estava entrando em Cafarnaum, esse tempo aqui, esse momento aqui, ele acontece exatamente depois do batismo que ele recebeu de João, né? O batismo no Rio Jordão. Logo depois de ser batizado, ele foi inspirado, né? Foi conduzido pelo Espírito ao deserto, passou lá os 40 dias, foi tentado, saiu do deserto, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, amém, no poder do Espírito Santo, e agora ele chega aqui em Cafarnaum. Aí o versículo 21 diz, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. E o que aconteceu? Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem o quê? A autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Para um pouquinho, nós vamos continuar já, mas veja o que estava acontecendo aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, depois daquele tempo no deserto, chega em Cafarnaum, vai pregar a palavra, e quando ele começa a ministrar a palavra, veja, ele já está aqui na sua plena operação do ministério, né, logo depois de ser batizado no Rio Jordão, batizado nas águas, ele está aqui na plena atividade do seu início aqui, e começa a pregar a palavra, e quando ele começa a pregar a palavra, a igreja, né, a sinagoga naquele tempo era a igreja, diz que as pessoas que estavam na sinagoga ouviam e olhavam para ele ministrando e diziam entre si, o que é isso que ele está fazendo? O que é isso que ele está falando? É muito diferente daquilo que nós ouvimos até hoje. Os escribas não pregam assim, o que ele está falando aí é uma doutrina nova, é com autoridade. Como isso é? Como é possível? E aí quando eles estão maravilhados ali com aquela doutrina, com aquele ensinamento, a forma de expressar, de transmitir a palavra, diz que esse espírito imundo, né, um homem possesso de um espírito imundo, ele se manifesta, e Jesus, com uma palavra, diz, cala-te e sai. E quando ele diz isso, versículo 26, o espírito imundo, agitando violentamente aquele homem, bradando em alta voz, saiu. Todos, versículo 27, se admiraram ao ponto de perguntarem entre si, o que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então, versículo 28, correu rapidamente a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Oh, glória a Deus. Gente, o que estava acontecendo aqui é algo inédito para esse povo, algo absolutamente novo. Tanto que, ao ouvir a palavra, eles perguntavam entre si, depois que eles viram o espírito imundo ser expulso, eles continuaram perguntando assim, meu Deus, o que é isso? Nós nunca vimos isso na vida. O que está acontecendo? Esse homem é tão poderoso, tem tanta autoridade, que até aos espíritos imundos ele dá ordem, e eles obedecem a ele. O que é isso? Um novo ensino, né? Uma nova doutrina, um novo ensinamento? E aí eles, perguntando uns para os outros, eles chegaram à conclusão, sim, e com autoridade. Não é qualquer ensino, é um ensino cheio de autoridade. É um ensino cheio de certeza, um ensino cheio de convicção. Amém, gente? Você está aqui? Um ensino carregado de força para destruir as obras do inferno, para desfazer, amém? A incredulidade, desfazer a religiosidade, aquilo que eles vinham acostumados a ouvir, aquele ensinamento era novo. A pergunta deles, o que é isso? É um novo ensino? A resposta é sim. Jesus aqui estava inaugurando uma nova fase, um novo ensino, uma nova doutrina estava sendo inaugurada agora mesmo, nesse momento aqui.
Amém? E essa doutrina é a doutrina da autoridade. A autoridade dele e que agora nós temos nele. Amém, gente? Oh, glória a Deus. Eu fiz uma rápida expressão aqui dessa palavra autoridade, exousia no grego, né? A palavra autoridade. E essa palavra exousia, autoridade, ela tem sinônimos. E eu peguei alguns aqui que eu acho que são importantes para nós hoje entendermos e concebermos o que de fato significa autoridade. A autoridade é uma posição de liberdade. Diga comigo, a autoridade é uma posição de liberdade. Amém? Então tudo aquilo que vinha acontecendo até então prendia, mantinha o povo preso, cativo, no conhecimento distante de quem de fato era Deus. Mas quando Jesus inaugurou esse novo ensino, quando ele inaugurou essa nova expressão acerca da palavra, acerca do próprio Senhor, então agora ele colocou esse povo e a todos nós, por conseguinte, numa posição de liberdade. Amém? Agora sobre nós não vale mais os pensamentos, né? Aqueles pensamentos que nós ouvimos acerca de um Deus distante, acerca de um Deus que mata, acerca de um Deus que põe na cova, tira da cova, né? E tudo isso. E quando ele vem, ele inaugurar esse ensino, ele expressa de fato a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o inimigo seja colocado no lugar dele. Amém? Satanás não tem que estar no teu corpo, ele não tem que estar ao teu redor, não. Uma palavra dele tirou aquele demônio do corpo daquele homem. Amém? E com isso ele também expressou a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os homens sejam salvos. Amém? Sejam livres do tormento de Satanás. Oh, glória a Deus. E o que é a autoridade, então? É essa posição que nos coloca em liberdade. Amém? Agora, uma expressão também, um sinônimo dessa palavra autoridade, né, que sequencia a posição de liberdade, é uma posição de liberdade para ser e para fazer. Oh, glória a Deus. Então, quando nós estamos cheios do entendimento de autoridade, quando nós estamos conscientes dessa posição que nós temos, nós estamos livres para ser o que Deus quer que nós sejamos, amém? Para ser quem Deus projetou que nós fôssemos de fato, e para nós fazermos a vontade dEle, amém? Para nós sermos também, assim como Jesus, a expressão de Deus aqui na terra, e para nós fazermos, a Bíblia nos chama, Deus mesmo nos chama de cooperadores dEle. Deus espera que nós cooperemos com Ele no grande e maravilhoso trabalho que Ele está desenvolvendo sobre toda a humanidade. Amém? E por isso a autoridade, essa consciência de autoridade põe você nesse lugar, de uma posição de liberdade. Você está livre para ser quem Deus sempre desejou e sonhou que você fosse. Oh, glória a Deus. E para cumprir o sonho que Deus tem para a sua vida, fazendo a vontade dEle. Amém, gente? Diga comigo, a autoridade é uma posição de liberdade que me confere ser e fazer o que é segundo a vontade de Deus. Aleluia, diga assim, Ele me deu autoridade. Amém? Abre lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 17, diz o seguinte: então regressaram os 70, algumas versões dizem 72, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, olha que interessante, ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei a autoridade. Está escrito assim na sua Bíblia? Eis aí vos dei a autoridade. Eu dei a vocês a autoridade. A autoridade para quê? Para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Oh, glória a Deus, diga assim, nada pode me causar dano. Amém, por quê? Porque nós fomos revestidos, amém, da autoridade dele. Ele diz, ei, aí eu dou a vocês a autoridade. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero seguida para ser completo aqui, mas você lembra do que eu falei sobre o significado de autoridade, né? Posição, amém? Então ele diz, eu coloquei vocês nessa posição, eu dei a vocês autoridade, eu coloquei vocês nessa posição. Que posição? De pisar em serpentes e escorpiões, amém? A palavra pisar aqui, ela tem um significado mais abrangente no seu original, não é só pisar ou fazer isso de vez em quando,
Quando há um problema eu vou pisar, né? Ou no culto eu estou animado lá, tá, pisa na cabeça do diabo, eu vou pisar. Não, não é só isso. Mas pisar aqui é andar, é caminhar constantemente nessa posição, sem mudar de rumo, sem mudar de rota, é caminhar e continuar caminhando, amém? Então ele diz, olha, eu coloquei vocês nessa posição, nessa estrada, em que vocês caminham, e o que vai estar debaixo dos pés de vocês serão problemas, situações, circunstâncias, diabo, demônio, doença, enfermidade, estão debaixo dos seus pés. Serpentes e escorpiões são sinônimos disso, ok? De armadilhas, do próprio Satanás, de operações demoníacas, e sobre todo o poder do inimigo, como diz aqui, na continuidade do versículo 19, e nada absolutamente vos causará dano. Agora veja o versículo 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado ou escrito aonde? Nos céus. E esse versículo 20, se você pegar o versículo 20 e associar o versículo 17 e 18, Jesus aqui ele faz uma localização, ele ajusta o foco dos discípulos, e claro, seu e meu também, para nós entendermos o que de fato é a autoridade, sobre o que afinal é a autoridade, o que é relevante nesse contexto. Porque é comum, e quando nós damos aula de autoridade do crente, o pastor e Fabiano também sabem disso, o Wilma, é comum as pessoas, agora não, a autoridade do crente, agora eu vou aprender. O que é demônio de Satanás, as castas tudinho, a hierarquia do inferno, eu vou aprender tudinho agora para poder saber como guerrear. E sabe, não é disso que se trata. A autoridade não está ligada a quanto nós vamos conhecer do que está embaixo. Você não precisa se debruçar para conhecer o que está debaixo dos seus pés, não. Amém? No versículo 20 ele diz, olha, se alegrem, não porque os espíritos imundos se submetem a vocês, no meu nome. Porque isso é comum. Ele diz no versículo anterior, eu vi Satanás caindo. Ou seja, eu vi o chefão, quando ele estava sendo expulso dos céus e caindo na terra. Fica tranquilo, isso aí é fichinha. O mais importante não é os Satanás, os demônios se debruçarem, se curvarem a vocês pelo meu nome. Não, o mais importante é vocês orarem para cima e contemplarem que tudo isso só acontece porque o nome de vocês está escrito lá. Porque há salvação no coração de vocês. Toda a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, ela só existe e ela só é plena em nós por causa da salvação que temos nele. Amém, gente? Oh, glória a Deus. Então não significa você e eu, debruçar para conhecer Satanás, as castas, não. A Bíblia fala, e claro, é importante nós conhecermos o que a Bíblia apresenta sobre Lúcifer, sobre a sua origem, sobre o que aconteceu no coração dele, a queda dele, o que está escrito na Bíblia, é importante que você e eu conheçamos. Mas sabe, há pouco lá, o que me faz entender que há muito mais para eu conhecer acerca da autoridade, acerca dessa posição, acerca da vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Amém, gente? Então, a autoridade do crente não se refere àquilo que está embaixo, mas o que está em cima. Amém? Não se trata de quem está embaixo de nós, mas de quem está sobre nós. Quem me confere a autoridade? O irmão Reagan, inclusive nesse livro Autoridade do Crente, ele faz aquele paralelo com o guarda de trânsito. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre esse exemplo. O guarda de trânsito, ele tem aquela roupa e ele se coloca na pista. Nós vamos deixar as crianças na escola todos os dias e sempre tem aqueles funcionários da escola, nem são guardas de trânsito, eles são funcionários da escola que colocam lá um colete, isso, obrigado, e ficam com um apito, e eles organizam ali o trânsito, e nem são guardas de trânsito, mas porque eles estão com colete e com apito e representam a escola, quando a gente vai chegando perto, se ele fizer assim, é um pouco mais alto que isso, a gente para na hora, e quando eles fazem, a gente vai. E sabe, o exemplo é mesmo esse que o irmão Reagan dá, o carro é muito mais forte, muito mais robusto do que um ser humano, concorda comigo? O simples fato de ele levantar a mão, se não tivesse alguém com juízo, dirigindo o carro, não quereria dizer nada, com relação a parar, mas o fato de reconhecermos nele tal autoridade, traz para nós e transmite para nós essa referência, eu preciso parar, ele está mandando eu parar.
Amém? E quando eu penso sobre isso, né, você pode pensar também, o guarda lá da escola, o guarda de trânsito, por que você para? Por que eu paro? Não é na força dele que eu estou parando, mas é por causa do comando que ele dá e porque existe alguém sobre ele, que se eu não fizer o que ele está falando, quem está sobre ele vai fazer alguma coisa contra mim. Amém? Eu vou sofrer alguma punição. Se você não parar na hora que o guarda falar, da prefeitura vai chegar uma multa na sua casa. É ou não é? Então é mesmo isso do que se trata a autoridade. Não é com relação a necessariamente quem está embaixo. E eu sei esse pensamento sobre autoridade, esse nome autoridade, vai ter uma matéria também no Rema que é submissão e autoridade. Isso vai ser tratado bem mais mastigadinho no seu coração. Mas sabe, esse padrão ocidental de autoridade, ele transtornou o que de fato a Bíblia apresenta como o que é realmente autoridade, o que é de fato submissão. E às vezes na nossa cabeça a autoridade é aquela posição, né, elevada, ninguém me toca, eu sou o maioral. Mas sabe, não foi isso que Jesus nos ensinou, não foi isso que Ele demonstrou, e não foi isso que Ele fez conosco. Amém, gente? A posição que Ele nos colocou foi para dizer, olha, vocês estão nessa posição porque existe Deus no céu. Sabe, não é uma prefeitura, não é um governo estadual, não, é o céu que está sobre você. Amém? Quando você opera e usa e anda e faz uso do nome de Jesus, não é um governo natural que está apoiando você, não, os céus estão, amém, apoiando você. Os céus estão corroborando aquilo que você diz. Quando você dá uma ordem para Satanás, quando você dá uma ordem para uma situação, não é nada natural que está corroborando, é o próprio céu. É Deus quem valida, o que Ele está falando está em linha com a minha vontade, é o nome de Jesus que Ele está usando, então os céus estão validando isso aqui. E você deve saber que Satanás contra a luz, ele não pode ganhar. Amém? Quando uma ordem de Deus vem e ilumina aquele ambiente escuro, Satanás ele tem que se retirar. Amém, gente? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, diga comigo, autoridade. E essa é uma máxima que você vai aprender também, vai ouvir bastante no Rema, na aula de autoridade do crente. Autoridade é o canal por onde o poder de Deus flui. Oh, glória a Deus. Amém? Quando você e eu andamos, né, em autoridade, nós abrimos esse canal para que o poder de Deus flua e opere em nosso favor. Amém? Agora, como eu falei, eu quero também falar sobre essas 4 esferas de autoridade. Uma vez que nós entendemos a fonte da nossa autoridade, né, quem de fato é a origem, e o que essa autoridade é, nós precisamos entender como é que ela funciona. Amém? E é um assunto bastante vasto, como eu falei, isso dá para ministrar em uma aula inteira, de um dia inteiro do Rema. Então, nesses próximos minutos eu quero tocar e pincelar com você essas 4 esferas, para que você saia daqui com o desejo de conhecer mais. Amém? E você vai poder conhecer mais, adquirindo os livros e também fazendo a sua matrícula no Rema. Quando começar, você já vai estar bombando. Amém? As 4 esferas de autoridade, 4 esferas que nós precisamos conhecer como a autoridade ela vai funcionar, como a autoridade ela vai se desenvolver em nós e através de nós e por nós também. Deus, Ele estabeleceu limites, né, de autoridade, limites para a autoridade. Como eu falei, a primeira esfera, já adiantei, é a autoridade sobre nós mesmos. Mas sabe que tem um limite nas esferas, né? De fato, a autoridade que você tem sobre você mesmo é sobre você mesmo. Amém? Existe um nível de autoridade que nós temos também sobre outras pessoas, mas isso vai se desenvolver na matéria. Eu vou tocar um pouco aqui, mas você vai perceber. Pai, mãe, né, tem autoridade na sua casa, nos seus filhos, com os seus filhos. Nós temos autoridade, né, mas com limitações, com limites. Ok? A minha autoridade ela vai até o lugar onde a autoridade do outro começa. Mas é possível, sim, nós vamos ver isso aqui, essas 4 esferas, elas vão se completar, são ao mesmo tempo distintas, mas elas também se completam, e é importante nós compreendermos isso, porque a primeira esfera, inclusive, ela, uma vez que ela esteja clara, né, estejamos conscientes dela, isso vai também nos fazer estar aptos para operar bem nas outras 3 esferas.
Então não há como viver uma esfera desassociada da outra. Muito embora sejam distintas, mas cada uma precisa da nossa diligência de fato. Vamos lá. Primeira esfera, vai lá em Gênesis capítulo 1. Primeira esfera de autoridade. Como a autoridade funciona? Como Deus estabeleceu a autoridade? Gênesis, né? Vamos voltar um pouquinho aí. E nós vamos ver como essa autoridade Deus de fato desenvolveu, Ele deu mesmo ao homem. Não é uma ideia nova. Você me ouviu falar aqui, né, que Jesus inaugurou esse ensinamento novo, né, essa doutrina da autoridade, mas de fato foi assim que Deus organizou e estruturou as coisas no início. Amém? Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26, diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Diga comigo, domínio. Então, domínio foi a primeira coisa que Deus deu ao homem, tão logo o criou. Percebe como sempre foi o plano de Deus nos colocar nessa posição de autoridade, a posição para sermos e fazermos a vontade dEle. Tão logo Deus formou do pó da terra o homem, soprou nele o fôlego de vida, fez dele um ser vivente, disse: agora domine, receba a autoridade. E claro, essa autoridade ela vai sim se desdobrar aqui sobre os animais, sobre os répteis, enfim, sobre toda a criação. Mas a primeira coisa que de fato Deus conferiu ao homem com essa posição de autoridade foi algo muito particular, muito peculiar, que chama-se livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que Deus deu essa posição, diz: olha, aqui, domine, criei você, seja cheio dessa autoridade. Ao mesmo tempo Ele também conferiu ao homem essa opção, né, o livre-arbítrio, a possibilidade de dizer: sim, eu concordo, eu vou fazer a vontade de Deus, ou a possibilidade de dizer: não, eu não concordo, eu não vou fazer a vontade de Deus. E infelizmente o que aconteceu, e você sabe, né, do contexto seguinte aqui, é que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência, porque Adão e Eva desobedeceram, eles saíram dessa posição de liberdade, eles optaram por fazer a coisa errada. E quando isso aconteceu, Satanás entrou no mundo e transtornou a ordem em que as coisas haviam sido feitas pelo Senhor, e bagunçou inclusive o próprio sentido de autoridade. Esses sinônimos que não conferem de fato o real significado de autoridade vieram por causa da queda, ok? Esse comportamento opressor, que muitas vezes é dito é de uma autoridade, sabe, não foi Deus que criou assim. O pecado transtornou a autoridade, o pecado transtornou a forma como Deus havia desenvolvido as coisas. Então a primeira esfera de autoridade que Deus conferiu ao homem foi a autoridade sobre si mesmo. Você e eu temos a opção de escolher pela vida e pela morte. Quem concorda? A Bíblia diz, né, o próprio Senhor diz: olha, eu coloco diante de você, eu apresento a você. Tem dois caminhos: tem o caminho que leva à vida e tem o caminho que leva à morte. E Deus, como um bom pai, e como aquele que sabe como as coisas devem acontecer, diz: escolhe a vida, para que você vá bem em todas as coisas. Amém, gente? Escolhe a posição que eu te dei, escolhe ficar no lugar de liberdade que eu criei para você. Escolhe a vida, escolhe a ordem. Mas percebe que você e eu temos a opção de escolher? Temos o livre-arbítrio. Escolher o que comer, escolher o que fazer, escolher como responder às pessoas. Se você é casado, casada, você tem a opção de escolher falar ou não falar. Na hora da raiva, na hora de algo acontecer, você tem a opção de escolher. Se você fala aquilo que vai ferir, ou se você recolhe aquelas palavras e você opta por andar segundo a vontade de Deus. Então todos nós temos essa esfera de autoridade sobre nós mesmos. Lá em Efésios capítulo 4, abre lá, Efésios 4 no versículo 26, texto interessante, diz: irai-vos e não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, é possível nos irarmos. Agora, o que a Bíblia fala aqui sobre essa ira, é também necessário entendermos isso aqui,
é uma ira em direção, uma ira focada às obras de Satanás. Ok? É uma ira focada, é uma ira direcionada. Tem um irmão nosso, maravilhoso ministro, Simon Potter, ele diz, o problema muitas vezes é que os cristãos, eles estão experimentando uma vida medíocre, né? Não no patamar que Deus desejaria, é por falta de ficar irado. Irado com Satanás, irado com as coisas de Satanás, irado com o trabalho de Satanás. Amém? Muitas vezes estamos nos irando com os irmãos da igreja, porque o fulano passou por mim e não falou, porque fulano chegou mais cedo e sentou no meu lugar, e às vezes ficamos tão irados com isso, mas é a coisa errada para ficar irado. Ire-se, né, contra a coisa certa, e não peque. Esse não pecar está nessa linha que eu falei. Não use a sua ira para fazer algo que seja contra o teu irmão, o teu cônjuge, a pessoa que vive com você, os teus filhos. Amém? Versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Amém, gente? A posição que nós temos, ela foi nos dada por Deus. A autoridade que você e eu temos, ela nos foi conferida por Cristo. Mas você e eu não podemos vacilar, titubear, sabe, em dois pensamentos, em dois comportamentos, e fazer a coisa errada, porque nós não podemos dar lugar ao diabo. A Bíblia fala, e você sabe disso, né, nós acabamos de falar, Satanás, ele é um inimigo vencido, mas ele não é estúpido. Ok? Você já venceu em Cristo. Eu vou constatar aqui porque você vai ficar mais animado. Você já venceu em Cristo, Satanás. Amém? A posição de liberdade que você está, de salvação, te confere vitória sobre as obras do inimigo. Amém? Agora veja uma posição que você está. Essa posição, ela pode ser mudada, ela pode ser demovida, ela pode. Como? Se você e eu, pelo livre-arbítrio que temos, saímos dela, demos lugar ao diabo, fazer a coisa errada, pecar, transgredir a lei de Deus, desobedecer ao Senhor e à palavra dEle. Isso é dar lugar ao diabo. Eu lembrava, né, de uma ministração que eu ouvi há alguns dias, e ela falava sobre a obra, né, a circunstância. E Satanás, ele não tem simpatia por você, nem por mim, e graças a Deus, eu não quero ele piscando para mim. Satanás, ele odeia você, mas graças a Deus que Jesus chegou primeiro e nos colocou numa posição sobremodo excelente juntamente com Ele. Nossa parte é usar com sabedoria a autoridade, a posição que nós temos em Cristo, e não vacilar contra as astutas ciladas do diabo. Isso também compõe essa esfera de autoridade sobre nós mesmos. Então, conhecer a palavra é importante, obedecer a palavra é importante. Por quê? Porque nós não podemos vacilar. A Bíblia fala que Satanás é como um leão que ruge, está ao derredor. Veja que não é ao redor, eu estou ao redor desse púlpito. Ao derredor seria um pouco mais para lá, né? De forma que não dá para tocar facilmente. Mas o fato é que ele está ao derredor. E você e eu precisamos nos manter nesse lugar aqui, nessa posição aqui. Amém? De segurança, em que eu me cerco do que Deus tem para mim, por meio da obediência à palavra dEle. Amém, gente? Lembra que eu falei no início, assim como o Farias também comentou, que a palavra que nós ouvimos é prática para todos os dias? Oh, glória a Deus! Todos os dias, você e eu temos a opção de atender a palavra. Eu vou dizer, toda hora nós temos a opção de atender a palavra, ou de não atender a palavra, de obedecer ao que Deus diz, ou não obedecer ao que Deus diz. Nas menores coisas até as maiores, temos a opção de escolher, que escolhamos a vida. Amém? Porque a posição que nós temos é uma posição que nos garante vitória todos os dias. Lembra? É caminhar em vitória, é caminhar num lugar, num caminho reto, é continuamente estar nessa jornada, em que eu piso serpentes e escorpiões, em que eu estou pisando sobre as obras do inimigo, por mais que ele possa se levantar, mas ele se levanta no máximo até a altura da sola do meu pé, contanto que você e eu estejamos nesse mesmo caminho, não saiamos dele. Amém, gente? Segunda esfera
e ela também, né, compete a nós aqui. Nós vamos perceber que essas três dessas 4 esferas estão bem ligadas lá, estão, né, presentes também na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, mas uma delas, a última, está exclusivamente na Nova Aliança. Segunda esfera, abre lá em Mateus capítulo 8, no verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe a ele um centurião. Centurião era um soldado, né, romano, alguém de grande autoridade, alguém de grande expressão dentro do governo, dentro daquela estrutura governamental daquela época. E ele implorava: Senhor, o meu criado, o meu servo, outra versão diz: o meu servo jaz em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Versículo 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Versículo 9, esse versículo 9 aqui, ele é chave demais. Pois eu também sou homem sujeito, diga comigo, sujeito à autoridade, e também tenho soldados sob meu comando. E é o que ele diz aqui: olha, eu tenho soldados abaixo de mim. Eu sou homem sujeito à autoridade e também tenho autoridade sobre homens. E digo a um: vá, e ele vai. Diga a outro: venha, e ele vem. Esse homem aqui, nós vamos ver já, para esse lugar, para esse contexto aqui, Jesus dá ele exclama o seguinte, ele diz: olha, nem em Israel eu vi uma fé dessa forma. Nem em Israel eu vi alguém com tamanha consciência do que é de fato autoridade. Porque quando ele chega para Jesus dizendo: ó, Jesus, meu servo está lá, ele está na minha casa. E essa segunda esfera de autoridade é a esfera sobre a família, ok? E você vai pensar, claro, né, esse contexto não fala de um filho, né, o parente imediato desse centurião, está falando sobre um servo. Mas quando nós vamos ver, né, e como Deus estabeleceu mesmo, né, na criação, Ele estabeleceu homem e mulher como cabeça, né, da casa, da família. Esse servo, por mais que não fosse parente, e eu quero que você veja mesmo isso, porque por mais que ele não fosse parente de sangue, mas porque ele estava debaixo da tutela, estava na casa daquele centurião, sob a autoridade daquele que era o dono da casa, então ele também foi alvo aqui, ele podia ser alvo da bondade de Deus, amém? Então, por mais que não seja alguém seu parente, mas está debaixo da sua autoridade, é alguém que está ali, sob o seu teto, alguém que está na sua administração, então é alguém que pode e vai se beneficiar da autoridade que está sobre você, amém? Essa esfera de autoridade sobre a família. E aí ele diz aqui no versículo 9, eu dou um comando, né? Eu sou homem sujeito à autoridade, dou um comando. Então olha, Jesus, não precisa ir na minha casa não, só dá uma palavra, só diz algo, e o meu servo vai ser curado. Agora olha comigo aqui, deixa eu seguir aqui para ser mais claro com você. Versículo 9 ele diz sobre, expressa, né, o centurião expressa essa consciência da ordem certa das coisas. Veja que ele não se apresenta como um centurião, como um soldado romano, ele diz: Jesus, olha, eu sei com autoridade, eu sou um homem que tenho homens abaixo de mim. Não, primeira coisa que ele fala: Jesus, eu sou um homem sob a autoridade, sujeito à autoridade. Ele que era uma das maiores autoridades dentro daquele contexto, está comigo? Mas ele diz imediato: eu sou um homem que está sujeito à autoridade. Eu sei que aquilo que eu faço, que a autoridade que eu tenho, é porque tem alguém sobre mim, que me dá respaldo. E eu também sou alguém que tem sob mim homens, ou seja, que tem autoridade sobre pessoas. Nessa minha esfera de atuação, eu digo a um: vai, e ele vai, venha, e ele vem. Então Jesus, era isso que ele estava dizendo aqui. Então Jesus, eu sei que você tem autoridade, e que essa autoridade não foi dada por homens, nem foi o governo que te deu essa autoridade, mas foi o próprio céu que te deu. É por isso que eu digo a você: diz apenas uma palavra. Eu não sou digno que você vá na minha casa, mas diz uma palavra, porque assim como eu digo a esse servo: vai, ele vai, você vai dizer a palavra para aquele meu servo ser curado, e o que está afligindo aquele homem vai sair dele. Oh, glória a Deus! Tamanha expressão de consciência de autoridade que surpreende Jesus. Ele diz: rapaz, nem em Israel não vi tamanha fé e consciência.
Agora, algo que me chama a atenção também é que no final desse versículo 9, ele diz, digo a meu servo. Lembra, ele fala, digo a um, vai, ele vai, mas digo ao meu servo, ele é bem específico, digo a este meu servo, a este que está lá em casa, a este que está paralítico, eu digo àquele servo lá, faz isso, e ele faz. Quando ele menciona isso, o que ele está dizendo? Ele diz, aquele meu servo lá, ele também compreende o que é obediência, ele também tem a consciência certa do que é autoridade, o que é submissão, porque eu digo aquele meu servo faz isso, e ele obedientemente faz isso, então ele é digno. Jesus pode dar uma palavra, pode dizer aí, dar uma ordem, porque ele também, ele está na posição certa, para receber aquilo que ele precisa. Sabe, gente, a obediência vai abrir as portas para a ação de Deus, amém? Obediência vai abrir as portas para que o que é de Deus se manifeste na nossa vida. Ele foi muito preciso, aquele meu servo, ele é obediente. E aí versículo 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, de verdade, olha, nem Israel via alguém com tamanha fé. No versículo 13 ele conclui, então Jesus disse ao centurião, vá, e como você creu, olha aqui, como você, chefe da casa, como você, autoridade sobre aquele lar, autoridade sobre esse servo que está na tua tutela, como você creu, assim acontecerá com ele, e na mesma hora, o servo foi curado. Oh, glória a Deus, amém, na mesma hora, não foi depois, foi na mesma hora, como você creu, vai acontecer, amém. Nós temos autoridade na nossa família, nós não temos autoridade sobre todas as pessoas, amém? Como eu falei, a minha autoridade vai até o limite da autoridade onde o pastor Sérgio começa, mas sobre a minha família eu tenho autoridade, e eu posso requerer a manifestação dos céus, me posicionando na autoridade que nós temos em Cristo, como família, amém, gente? Oh, glória a Deus. Terceira esfera de atuação, esfera de autoridade, perdão, a autoridade sobre outros homens, e aí, abrir um pouquinho mais sobre essa questão, vai lá em Romanos, capítulo 13, no verso 1, primeira esfera que nós vimos, esfera da autoridade sobre nós mesmos, amém? Segunda esfera, autoridade sobre a família, amém? Romanos capítulo 13, no verso 1, é um texto muito conhecido, nós vamos caminhar um pouquinho sobre ele aqui. Todos devem, diga comigo, todos, amém? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Só esse versículo, ok? Terceira esfera de autoridade, a esfera sobre outros homens. Essa esfera, ela vai se manifestar aí com mais clareza nesse aspecto, né, nessa esfera governamental, ok? É a autoridade que homens têm sobre outros, porque exercem cargos conferidos por uma posição de autoridade num nível governamental. Então, o prefeito, o governador, o presidente, o rei, né, enfim, homens que exercem autoridade sobre outros na esfera governamental. A Bíblia diz, todos estejam sujeitos, submissos à autoridade. E aí, 2 pontos, depois você vai ter isso mais claro na matéria, mas 2 pontos para poder você não ficar com dúvida sobre isso. Primeiro, a autoridade, como a Bíblia diz aqui, né, Paulo está dizendo, olha, a autoridade que foi constituída por Deus. E não há ninguém, como ele conclui, que não esteja nessa posição, né, se não foi Deus quem conferiu a autoridade. Primeiro ponto, a posição de autoridade, lembra que a autoridade é uma posição? Lembra disso? Então a autoridade que Deus estabelece na terra, né, na esfera governamental, a posição foi Deus quem criou. Até capítulo 10 de Gênesis não existia nações. Até capítulo 10 existiam povos. Na verdade, logo depois do dilúvio não existia mais nada, né? Só a família de Noé. E a partir de Noé, da aliança que Deus fez com Noé,
nações foram surgindo. No capítulo 10 de Gênesis, depois você pode conferir, surgiram muitas nações, se eu não me engano foi 70 nações. Por quê? Porque agora Deus estava organizando essa esfera, essa estruturação, não apenas povos que coexistiam, mas agora nações com suas devidas organizações para reger a vida daquele povo. Você está comigo? Então a posição de liderança, a posição de autoridade foi Deus quem estabeleceu. Veja que é muito diferente de alguém que ocupa aquela posição. Inclusive nós estamos num país que favorece essa explicação. Nós estamos num país que é democrático, né? E a democracia, o próprio nome diz, é uma ação do povo para com o Estado. Não é assim? Nós elegemos pelo voto aqueles que vão nos governar. Eu te pergunto, quem está nas posições de autoridade hoje, no Brasil inteiro, foi Deus quem colocou? Não, foi o seu voto e o meu. Agora, os cargos que eles ocupam, a autoridade que eles têm, fomos você e eu que demos? Não, Deus deu. Deus estabeleceu a posição, Deus estabeleceu a autoridade, para que a autoridade pudesse reger segundo os princípios do próprio Senhor, com liberdade, amém? Os princípios corretos. O fato é que o pecado transgrediu isso também. E aí as pessoas que ocupam e fazem o que fazem nos cargos administrativos, não fazem o que fazem porque Deus manda fazer, ou porque Deus de alguma forma os inspira a fazer. E aí é que está o conselho que Paulo também dá lá em Timóteo. Ele diz: Timóteo, instrui a todos a orarem pelas autoridades. Ah, mas eu vou orar por fulano, eu vou orar por ciclano. Porque, e isso aqui é libertador, porque se eu sei que fulano está naquela posição de autoridade, e a posição foi Deus quem criou, a forma de organização para essa posição foi Deus quem desenhou, foi Deus quem fez, então há uma influência que Deus pode fazer aqui também nessa posição, e que se eu e você orarmos por aquele político, aquela pessoa, ele pode ser sim, agraciado pela influência de Deus. Amém, gente? Por isso Paulo diz, orem pelos políticos, orem pelos governadores desse mundo, para quê? Para que tenhamos dias de paz. Por mais que eles não sejam coniventes com a palavra, por mais que eles não sejam crentes, cristãos, mas se eles ocupam tal posição, aquela posição, porque foi Deus que criou, eles podem ser sim, alcançados pela influência do Senhor. Amém? O que basta para isso? Que nós como igreja façamos algo em relação a esse processo. Amém? Oh, glória a Deus. Está claro aqui essa questão? Um segundo ponto, né, sobre essa autoridade, sobre essa posição governamental. Uma é a posição que Deus faz, né, que Deus estabelece. Outra é essa autoridade, essa submissão, essa sujeição que Paulo diz aqui em Romanos, para nós fazermos com relação às autoridades. Você vai aprender isso também com um pouco mais de clareza durante a matéria. Mas eu vou te dizer, nenhuma autoridade governamental, nenhum político sobre a terra, pode dizer e pode falar algo que seja maior do que o que Deus diz. Ok? No Brasil você não está alheio a isso. No Brasil estamos diante de um cenário político que a ideologia, né, como eu sou historiador também, então tenho essa bem fresco na minha memória, né, toda essa criação do comunismo aí, essa ideia, essa ideologia, ela não surgiu agora, nem há 30 anos, nem há 40 anos, e é um processo demoníaco que vem mesmo assolando a humanidade. E eu vou te dizer, não é só também desde a União Soviética, vem lá da Grécia, onde inclusive surgiu o preceito de democracia. A voz do povo é a voz de Deus, surgiu lá. E esse preceito de democracia, porque o povo elege quem governa, então quem governa tem autoridade para falar sobre o povo, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o Estado é quem comanda todas as coisas, isso é demoníaco. Nenhuma autoridade sobre a terra pode falar algo que contraria a palavra, e você e eu tenhamos que nos submeter a isso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, se algo for dado por uma autoridade, algo for dito, for estabelecido por uma autoridade, você e eu temos a liberação bíblica para desobedecer. Rapidamente aqui para te lembrar, um contexto bem claro que todo mundo vai lembrar rapidamente. A perseguição que o Império Romano fez aos cristãos, quem sabe disso aqui? Né? Um pouco que você sabe, que já tem ouvido falar. Pronto, sabe que foi um tempo em que a igreja mais cresceu?
Por quê? Porque enquanto a ordem do império era mate todos os cristãos desobedeceram a ordem de ser mortos e fugiram. Eu vou ficar para ser morto? Vou nada, vou fugir. Desobedeceram ao governo. Mas por quê? Porque importava cumprir a vontade de Deus, ir e pregar o evangelho. Amém, gente? Muitas leis estão saindo para paralisar, para atrapalhar, né, a vida das igrejas, a vida dos crentes. Mas nós vamos nos posicionar na autoridade que nós temos, na liberdade que nos foi conferida pela posição de autoridade que temos, para fazer a vontade de Deus. A quarta esfera de autoridade, Mateus capítulo 16, no verso 18. Essa quarta esfera é uma esfera que está exclusiva no Novo Testamento, ok? Ela é exclusiva para você e para mim. Vamos lá. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, outras versões dizem, os portões do inferno não poderão vencê-la. É assim que diz aí na sua Bíblia? Essa esfera de autoridade, essa quarta esfera de autoridade é a esfera da igreja. Esse contexto aqui, rapidamente, é aquele momento em que Jesus chega para os discípulos e pergunta: o que é que vocês dizem que eu sou? O que é que os outros dizem que eu sou? Né? E eles falam algumas coisas, mas agora o que é que vocês dizem a meu respeito? E aí Pedro se coloca e diz: olha, você é o Filho de Deus. Pedro, inspirado pelo Espírito, tem essa revelação da parte de Deus e diz: você é o Filho de Deus. E aí Jesus olha para Pedro e fala: eu vejo que você falou a coisa certa. Sobre esta pedra, a palavra pedra aqui é revelação, é fundamento. Sobre esse fundamento que você acabou de proferir ao meu respeito, eu vou construir a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. E a minha igreja edificada sobre esse fundamento de que eu sou o Filho de Deus, de que eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, a minha igreja, ela vai estar tão forte que as portas do inferno não poderão prevalecer. Em diversas versões brasileiras, né, esse texto ele pode confundir um pouco a gente, mas eu quero te dizer, a ideia de portas, né, que às vezes pode pensar, não, as portas do inferno não prevalecerão, dá a ideia de que as portas do inferno estão, né, o inferno está vindo, né, para cima da igreja, né, e vindo, e a igreja está lá meio que segurando a onda, mas não é isso que diz. De fato, a palavra portões aqui, ou portas, lá na antiguidade, ela se referia, era mais comum ser aplicada para governantes, pessoas que eram incumbidas de uma posição específica em reinos, em cidades. Eles ficavam sobre essas estruturas, né, que chamavam-se portões também, e eles tinham chaves desses lugares. Eles eram os que comandavam a entrada e a saída de pessoas. Eles eram aqueles que recebiam os impostos do povo. Eles eram aqueles que ditavam as regras daquele lugar. Então, quando Jesus fala aqui, olha, as portas, os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo, a igreja vai avançar de tal forma que mesmo esse aí que tem a chave desses lugares, eles não vão resistir, eles vão ter que escancarar a porta. Eles não vão mais mandar e desmandar, eles não vão mais dizer quem faz e quem não faz. Agora existe uma estrutura nova, existe um lugar novo, um corpo novo, amém? Existe um reino novo aqui se estabelecendo. Esse lugar é a igreja, esse corpo é a igreja, amém, gente? Versículo 19, eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Está escrito assim? Chaves é uma palavra sinônima para autoridade. Se você tem a chave da sua casa, você é o único que tem a autoridade de abrir a sua casa, sim ou não? Chaves é uma palavra sinônima de autoridade. Ele diz, eu darei a vocês as chaves do reino de Deus, do reino dos céus. O que vocês desligarem na terra, será ligado onde? E o que vocês desligarem na terra, será o quê? E aí tem um ponto, que é sobre o qual eu quero finalizar aqui. Essa tradução, ela também nos confunde um pouco. Mas se você for pegar pelo original, o que está escrito não é, o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, ou será ligado lá. O que você desligar aqui, será desligado lá. Não, o que ele diz é o seguinte, ó, eu estou dando a vocês a chave, a posição, a autoridade do reino dos céus. De tal forma que, quando algo acontecer aqui na terra que seja diferente do que deve ser, segundo os padrões do céu, você vai desligar aqui o que você sabe que já está desligado lá.
E você vai ligar aqui o que você sabe que está ligado lá. É por isso que nós, uma vez conscientes da posição que temos em Cristo, de autoridade, nós podemos desligar aqui na terra a doença. Sabe quando a enfermidade chega contra você e contra mim? Nós podemos, pela autoridade que temos em Cristo, desligar a influência, desligar a força da doença. Por quê? Porque no céu não tem doença. Doença está desligada no céu. Então, porque está desligado lá, você tem autoridade para desligar aqui. Paz está ligado no céu, saúde está ligada no céu. Você concorda comigo? Então, porque no céu tem paz, porque no céu tem saúde, porque no céu tem alegria, você pode ligar a alegria, paz e saúde aqui na terra. Pela autoridade que você e eu temos, nós ligamos aqui o que já está ligado lá. E nós desligamos aqui o que já está desligado lá. Então nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo mesmo a vontade de Deus. Conhecer e prosseguir conhecendo o que é o plano de Deus para as nossas vidas, para poder saber quando desligar e quando ligar. E aí nós vamos entender, o que isso aqui está se levantando contra mim, ou né, eu estou experimentando isso aqui, isso é de Deus ou não é? Quando você perceber, isso aqui é algo que contraria a estrutura que Deus já estabeleceu, então eu tenho que desligar. Eu desligo doença porque a doença não vem de Deus. E eu ligo saúde, porque saúde foi conquistada para mim naquele dia. Farias fez isso, ele ligou a saúde de Deus, amém? No corpo dele, na vida dele, está aí, hoje para contar testemunho. Amém, gente? E esse é o nosso lugar, amém? A posição que temos em Cristo Jesus. Diga assim, autoridade. É uma posição de liberdade. Para ser e para fazer a vontade de Deus. Amém? E nós vamos seguir nisso aí. Eu declaro e desejo que você faça uso da autoridade, que você experimente todos os dias os benefícios da autoridade que você tem em Cristo Jesus. Amém? Eu declaro paz sobre a sua vida, e eu declaro em nome de Jesus que essa palavra, que essa aula alcance mesmo lugar no seu coração, e você saia daqui para experimentar dias novos, e ainda melhores, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém? Glória a Deus.